A gente inicia trazendo o resultado de ontem na Copa do Nordeste, jogo que interessava, né, diretamente ao Náutico, que foi o jogo entre Confiança e Bahia. A equipe do Confiança venceu o Bahia por 2-0 e o tipo de resultado, né? O Chapo, tu estava acompanhando esse jogo ontem na live aqui? Eu acho que João tava mais que eu, né? Eu vi. Eu não vi o jogo, não. Só vi o resultado. Fala aí um pouco desse jogo. Não, eu vi muito de João. relance também, Renato. Não assisti prestando muita atenção, não, mas o Bahia foi com um time extremamente da base, né? Assim, alguns jogadores que jogaram sub-17, um time muito, muito novo. Isso até pesa na partida, né? Porque você joga com todo mundo do reserva, sem ser Rogério Ceni no comando. Só tinha Danilo Fernandes do time principal, então era o goleiro e um monte de menino. E por isso aí está o resultado dos 2-0 do Confiança, que pareceu ser um jogo até tranquilo para o Confiança vencer. Mas aí, na nossa vez, não tem facilidade não, mano. Na nossa vez, o anão cresceu e acabou a boquinha do time sub-17, sub-20 do Bahia. O Atos, Petros, antes do Mil Grau, ele colocou dizendo que o gambá usa perfume, né? Assim como essa que o João falou, porque é impressionante, né, bicho? Eu gostei de, na nossa vez, o William Bonner. Dia. Foi foda. Na nossa vez o quê? Na nossa vez, o William Bonner dá bom dia. Veja só, qual foi os resultados do Náutico no campeonato? Consegue fazer uma Tudo ruim. recapitulação Tudo aí? ruim. Não. Ele ganhou do Ceará, que é um time de primeira divisão. Ganhou do América de Natal. Ganhou da América do Natal em casa. Foi as 2 vitórias, né? E tem um Aí empate. empatou com o Juazeirense, Sampaio Correia e perdeu pro Confiança. E pro perdeu pro CSA. CSA também, né? Tá Sampaio- 2-2-2. O Sampaio Corrêa, ele faz uma temporada quase de um time amador, tá? Tenebrosa. Disputando a É Série quase B. time que vai fechar ano que vem, não vai ter nem nada, né? Exato. Recentemente dispensou quase 30 jogadores, 50, 200 jogadores, numa nota na rede social. A Juazeirense, fora lá do estádio deles lá, é um time assim, sem nenhuma condição, e veio com o time reserva aqui jogar contra o Náutico. E o Náutico não conseguiu vencer. O time do Confiança tá fazendo uma Série C péssima, então não era esse bicho-papão todo que muita gente acreditou quando dominou a gente no jogo que ele nos venceu. Então, veja, o problema não é o último jogo contra o Bahia, não, né? Não, essa aí é a conta que chegou, né? Sim, então. Para mim não tem troca nenhuma. Para mim, eu não fico lamentando o Bahia aí com o time. Não sei nem qual time que o Bahia vai, mas não pegar um sub-20 do Bahia é querer torcer demais, né? Querer acreditar que tudo vai ser a favor de você, que você vai fazer tudo errado e mesmo assim o destino vai conspirar a seu favor para lhe dar um Bahia sub-20 como foi para o Confiança. O problema do Náutico tá nessa situação de precisar vencer, ainda torcer por alguns resultados e ainda mais podendo enfrentar um Bahia mais difícil que o Confiança enfrentou, foi o próprio Náutico que buscou esse lugar, né? Um time que não ganha da Juazeirense, desculpa, velho. Merece ser eliminado. Reservas da Juazeirense, né? Reserva da Juazeirense. E em casa, E- viu? Ontem na live, Atos, eu e Chapa, a gente assistiu os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Nordeste, assim, contra a Juazeirense, os 2 empates do Náutico, o Juazeirense e Sampaio Corrêa, tem lances, assim, inacreditáveis de gols que o Náutico perde. Assim, tem pelo menos Os dois com o Hélio de, Borges, né? com o de Hélio Borges, assim, que ele perde gols na cara. E aí são pontos que fazem falta. Hoje a gente está pensando nesse jogo do Bahia como precisando de uma vitória a qualquer custo por incompetência do Náutico. Completamente por incompetência do Náutico. A gente poderia estar muito bem colocado aí nessa tabela, mas complicado. É isso. O Náutico faz esse papelão na temporada, erros absurdos, colhe os resultados ruins
A gente tenta aqui fazer as críticas, a gente aponta tudo que vai acontecendo passo a passo, a gente pega o erro, aonde aconteceu, esmiuça ele, destrincha ele, apresenta aqui para a audiência. Às vezes a gente faz isso programa a programa, né? Mas já teve uma oportunidade de a gente reunir tudo num programa só e faz um programa especial dizendo, olha, os erros da condução foram esse, aquele. Tudo erro dentro do trabalho, tá? Profissional que é feito dentro do departamento de futebol. E é por isso que o Náutico está nessa situação. Aí vem pessoas irresponsáveis, sim, me perdoe falar, mas do conselho, tá? São pessoas que têm uma voz ativa no conselho. Não é o conselho inteiro, mas são pessoas que têm voz e que poucos são rebatidas, tá? Falar que a gente, de alguma forma, faz ataque pessoal a pessoas do departamento de futebol. Recentemente teve um episódio aí de doença do líder de futebol do Náutico, e essas pessoas do conselho tentam colocar para a gente como se a gente fosse responsável. Isso é canalice, tem nome. E ainda cita que a gente fez ataque pessoal. Qual ataque pessoal foi feito aqui, pelo meu Deus do céu? Qual ataque pessoal foi feito aqui? Todos os ataques, todas as críticas dentro do universo futebol, né? Exatamente. Dentro do que ele se propõe a trabalhar profissionalmente. Ninguém nunca fez nenhum ataque. Eu nem conheço a pessoa. Eu não sei nada da vida pessoal da pessoa. Só sei o nome e sobrenome. Tudo que eu sei dele é o que ele trabalha no Náutico. Tá aqui, a gente tem documento. Veja só, o programa que a gente junta todas essas críticas e destrincha todos os erros, o nome do programa é Os 10 Erros, né? Veja, isso é um documento. Isso é um documento. E talvez o Náutico até anunciou agora a Raimar, tá? Já a gente vai falar sobre. Pode continuar, Atos. E talvez até, Renato, um atestado de inocência de uma acusação dessa. Uma acusação, assim, leviana. E essas pessoas, elas estão no ambiente do Náutico que é difícil até entender qual é o objetivo dessas pessoas. Às vezes, assim, sinceramente, se você espremer tudo, parece que é mais uma briga de classes mesmo, velho. Eu sempre entendo dessa forma. É para querer se impor, velho. Só pode ser isso. Porque numa reunião, a pessoa vai lá para poder prestar requerimentos contra o presidente, ao mesmo tempo que pede uma parte para poder fazer uma defesa ao chefe do futebol desse presidente. É de uma incoerência tão grande que quando a pessoa tem essa postura e, ao mesmo tempo, nos acusa de forma leviana de algo que não faz nenhum sentido, de dizer que a gente fez um ataque pessoal, ele não vai conseguir encontrar nada de ataque pessoal. A gente tem aqui dezenas de horas de programa, ele não vai encontrar, mas mesmo assim ele faz. Eu só penso que essa pessoa, ela tem uma postura de combate, de ataque de classe mesmo. De dizer, eu sou de uma casta e tudo que é torcedor está abaixo de mim e eu não vou aceitar pito dessa turma. Tanto é que naquela reunião do conselho com os investidores, aonde eles poderiam ter conduzido a reunião fazendo as críticas à proposta, fazendo os apontamentos à proposta, tudo de forma muito cautelosa, que o momento pedia, né? De forma serena, eles preferiram atacar quem estava lá fora. Veja, quem tinha ido lá para fora tinha sido parte torcida organizada, parte de torcedores comuns, a gente foi para fazer a cobertura lá, não houve nada demais lá. De novo, a gente tem um documento disso. O vídeo é um documento histórico disso. Só teve entonação de cantos a favor do Náutico, os conselheiros entrando, a gente fazendo pergunta, um clima muito amistoso. Depois chegou os investidores e lá dentro da reunião foi vendido como se tivesse havendo uma coação aos conselheiros, como se tivesse havendo ameaça aos conselheiros. Assim, veja, é isso que se tornou o clube. Se tornou não, na verdade o clube sempre foi isso, tá? E aí,
quem estiver nos escutando, pergunta assim, meu irmão, e tem solução? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Simplesmente não tem, pô. A turma é tudo barata tonta, não consegue entender o que acontece dentro do clube, age mais pelo ímpeto de querer participar, mas sem nenhum tipo de foco, sem nenhum tipo de objetivo. O presidente que aí está, Bruno Becker, faz um trabalho horrível no futebol. Assim, está próximo de acabar o mandato dele e só resta essa competição na Série C, que a gente tem em 13º lugar, tá? Então, se a gente não conseguir o acesso, ele vai terminar o mandato dele sem nenhum feito e vai lá para a lista de piores presidentes, porque alguns presidentes conseguiram alguma coisa ainda. Um consegue um campeonato pernambucano, outro consegue um acesso, outro consegue uma permanência na Série A. Beck até agora não conseguiu absolutamente nada. E aí, o próximo que vir é ele que vai ser o salvador da pátria, seja ele qual for. Seja de qual grupo político for. Pode ser Roberto Selva, pode ser Edno Melo, pode ser Plínio Albuquerque, pode ser o próprio Bruno Becker, pode ser qualquer um. Quando ele entrar, ele é quem? Ele é o predestinado de Deus? Ele é o cara que nasceu virado para a lua? Não, cara. Ele vai sentar numa cadeira cheio de problemas políticos, tá? Um definhamento na parte financeira do clube, com obrigações de um RJ para saber como é que vai lidar com isso, porque pagar o clube não consegue. Buscar investimento de fora, a gente já viu que vai ter dificuldade. Então, veja, todo mundo que entrar vai estar fadado a fracassar. E no final, só vai nos restar, porque tudo isso leva a gente a um local e você não conseguir seus objetivos no futebol, o torcedor se irritar, a gente como comunicação com o torcedor criticar também e ficar esse ambiente insalubre. Então a permanência disso vai acontecer, gente. Não se trata, infelizmente, não se trata de é porque fulano está dando errado. O cicrano, ele vai dar certo. Veja só, o cicrano, ele pode ir 5% melhor. Mas o todo, o sistema, vai deixar ele numa condição de ele estar fadado a fracassar. Agora, se você me perguntar assim, sim, Atos, e aí? Mas tem alguma solução? Eu acho que não tem, não. É tudo muito enraizado, sabe? Do mesmo jeito que a gente vai ter essas figuras, um Márcio Borba, um Nilton Moraes, ali, entranhado no conselho ali, com muito local de fala, cabeças antigas, sabe? Sem ter um foco, sem saber o que fazer. Uma hora entra com requerimento contra o presidente, outra hora está defendendo o diretor de futebol. Aí daqui a pouco vai participar, atuar de forma atuante. É o monopólio da crítica, né? Não, e daqui a pouco vai participar de maneira atuante na eleição, porque Nilton Moraes foi um dos que ajudou o Becker a se eleger. Não Becker como grupo, né? Começou com o doutor Aloysio, depois Becker assume a chapa. Ele vai dizer que eu estou mentindo? E quando acabar a eleição, quando acabar esse mandato, Nilton Moraes vai ser uma peça-chave na eleição novamente. Ele e o caderninho dele, que tem o nome dos sócios e ele fica ligando, tá? Que ele lutou muito para poder conseguir o cadastro de sócios com a Futebol Card, é o sonho dele, para poder ter acesso a todos os sócios do Náutico, eu não sei com que intuito, porque uma pessoa não pode ter esse poder. Só quem pode ter esse poder, acesso aos dados de todos os sócios do clube, é o presidente do clube. Ele tem algum cargo? Por que ele quer trabalhar esse material? Então, vejam, o que a gente está fazendo aqui, no final das contas? A gente está olhando para um barco que ora está à deriva, ora está fazendo água, está afundando. Parece que quando está à deriva é quando está bom. Porque tem hora que o barco está furado, que é o momento de agora, por exemplo. Aí, como é que eu vou juntar tudo isso, Renato,
e vou dizer, porra, que azar, o Anão cresceu, a gente vai pegar o Bahia titular. Não, cara. Pelo amor de Deus, não. Se eu tivesse uma limitação cognitiva, eu agiria dessa forma. Assim, não estou criticando aqui quem pensa dessa forma, não. Eu entendo que quem fala dessa forma nesse momento está focando ali no dia a dia, no próximo jogo. Não entenda mal. Não é uma crítica a quem pensou, a quem chegou a falar isso. Que bom que você corrigiu a tempo. Porque estávamos todos ofendidos aqui. Não, mas é porque não é. É porque eu estou indo em outra camada, tá entendendo? E que essa camada que você está indo é uma camada que todo mundo está ciente também. Só que a gente... veja, quem é torcedor do Náutico convive com essas mazelas em uma sazonalidade. Na maior parte do tempo, de Chapo torcedor, Atos torcedor, Renato torcedor, João torcedor, a gente convive com esse tipo de problema. Má gestão, falta de planejamento, dinossauro no conselho, muita gente querendo mandar, sem dinheiro, contratação mal, técnico ruim, demissão, rebaixamento, problema. E aí, como a gente já convive com esse tipo de situação, todo mundo se apega a pequenas coisas. A gente meio que já entende que vão ser criados obstáculos ali que o próprio clube construiu. O próprio clube criou esses obstáculos. Mas ainda assim, a gente tenta contar com o sobrenatural de Almeida para ajudar um pouco. E aí, até porque é difícil até continuar, né, Renato? É difícil até continuar, porque a cada jogo, se a gente for pensar para a Série C assim, para qualquer coisa da história do Náutico, e a gente for ter sempre o contexto, é muito difícil continuar. Eu entendo o exercício que a Atos faz, inclusive para o momento é bom, porque até a Copa do Nordeste demorou tanto tempo, né, que pode até ficar para trás de como a gente chegou até aqui. Mas eu entendo porque, velho, é muito complicado. Se a gente olha para a Série C agora, tem motivo. Se a gente olha pelos motivos que a gente não se classificou na Série C, em geral, um contexto, assim, a gente vai encontrar muitos motivos também. Se a gente for ficar rememorando isso, tipo, olhando sempre para isso, é muito difícil até torcer. É muito complicado. Até ele tem uma racionalidade absolutamente importante, e a reflexão que ele traz aqui é o que existe hoje de fato, né? Mas se eu for entrar nessa esfera aí, velho, você morga, porra. Você morga, velho. Daqui a pouco tem jogo da seleção. O Atos está aqui trazendo 6h40. O cidadão brasileiro querendo jantar, com o cuscuz prontinho, a manteiga. Eu entendo que não, assim, talvez não adiante. Acabou com o meu dia, velho. Talvez não adiante você olhar para as coisas ruins e ser realista o tempo todo. O tempo todo eu concordaria que não é algo saudável. Mas se a gente não fizer isso, quando o time é 13º lugar da Série C e vai ser eliminado da Copa do Nordeste, foi eliminado do Pernambucano e ficou fora das Copas, assim, se não for esse momento, não tem mais momento, tá ligado? Calma que tem sim. Vai ter 3 meses. A gente vai ter 3 meses para falar disso. Caralho, pelo amor de Deus. E nesses 3 meses ninguém vai falar sobre isso não, Chá. Nesses 3 meses vai ser só eleição... Salvador da Pátria. Salvador da Pátria... tu tá fazendo campanha, ninguém vai se importar em fazer um projeto de Náutico, como o Becker também não se importou. Becker pegou uma eleição ganha, tá? Pegou uma eleição ganha, o grupo dele assumiu o Náutico sem um projeto. E, cara, o quanto eu critiquei isso, meu Deus do céu. O quanto eu critiquei isso naquele mês de outubro, novembro, velho. A turma da oposição é o que a turma que tá agora, né? A turma que ganhou a eleição. Na época era a oposição. A turma ficava puta comigo, pô. Eu dizia, meu irmão, vocês estão entrando numa eleição sem ter projeto, pô. O Náutico vocês vão ganhar sem ter um projeto de clube. Tanto é que Becker assumiu a cabeça da chapa faltando um pouco tempo para a eleição. Com a saída de Aloysio Xavier. E a Aloysio também não tinha. Com todo respeito, não tinha projeto de clube. Ninguém tinha. No dia que se elegeu, ninguém sabia se ia ser Alexandre de Melo, se ia ser
o trio lá que acabou entrando. Aí Alexandre Não de Melo foi na voz do Timbu, depois ficou sabendo que não era mais não era mais diretor, porque ele não ia ter a palavra final e tal, não sei o quê. Veja que bagunça, pô. Aí depois, quando começa o ano, cada desses diretores de futebol foi caindo um a um. Aí o que é que Beck aprendeu com isso? É que não adianta trocar. Aí o diretor de futebol atual faz um trabalho muito ruim e ele fica pelo motivo de que trocar não adianta nada. É isso, velho. É isso. Eu vejo que dentro do Náutico falta duas coisas muito importantes, velho. Muito importante. Duas coisas. Assim, é só duas coisas. A pessoa que reunisse essas duas coisas ia dar uma esperança ao torcedor tremenda. Talvez o torcedor nem saiba disso, mas eu vou fazer questão de informar o torcedor. Torcedor, você precisa torcer para que um candidato a presidente tenha duas coisas só. Só duas coisas. Mas já vou logo dizendo, essa pessoa não existe, tá? Essas duas coisas é: uma, ter um projeto de futebol para o clube e ter como se financiar. O que significa isso? O que o Fortaleza fez lá atrás, que veio culminar nessa era Marcelo Paes. Não depender de ninguém. Porque entrou investimento, na época foi em torno de 8 milhões, o que hoje giraria em torno de 12, para poder bancar toda aquela reestruturação. Tá? E eles fizeram um projeto. O Fortaleza, na Série C, já dava resultados ali nos seus balanços. O resultado do exercício já mostrava que o clube vinha forte, mesmo passando vários anos na Série C, não conseguindo acesso. Precisa disso, tá? E precisa de um presidente que tenha o futebol correndo nas veias. Porque agora parece que virou moda o presidente dizer que não entende de futebol. Pior, dizer com orgulho. Isso não acontece só no Náutico, não, né? A gente tá vendo aí o co-irmão, o presidente que, vez ou outra, quando se orgulha de dizer que não, eu não entendo de futebol. Meu irmão, fala baixo, porra. Fala baixo isso aí, velho. Eu até acho que a questão maior nisso aí é você ter... Você não precisa ser um expert em futebol. Você precisa entender do que está acontecendo e você tem que ter o feeling do futebol. Que é que as coisas... o clima, pelo menos. Né? Clima, Renato, exato. Precisa ter tesão, Renato. Com certeza. Precisa ter tesão de entender quando o momento está acontecendo, de dizer, meu irmão, se a gente contrata aquele atacante, que eu nem sei se eu vou ter condição de pagar, a gente fecha esse time e consegue um objetivo. Tem que ter isso, porra. Tem que ter ambição. Sem isso, velho, o Náutico tá fadado aí no banho-maria. No banho-maria. Aí eliminado do Pernambucano aqui, fica em nono lugar na Série C ali. Então, projeto de desperdiça um primeiro colocado na Série B a outra. Projeto de clube, investimento e ter tesão no futebol. Essas três coisas. É isso que eu vou querer de um candidato a presidente nas eleições. Hoje, eu não conheço ninguém que tenha essas três coisas. Ninguém. Mas vou torcer para que apareça. Eu vejo muita gente que tem tesão em ser presidente do clube, tá ligado? Não é o que ele vai fazer como presidente, porra, faça a mínima ideia. Lá eu vejo. Agora, querer ser presidente tem um monte. João, teve um candidato a presidente. Só para terminar esse assunto, Renato, para poder seguir o programa. Teve um candidato a presidente que chegou para mim uma vez e disse: Atos, o meu sonho de ser presidente do Náutico é para ficar na sala do presidente, recebendo outros presidentes para poder tomar uma dose de uísque. Meu irmão, desde que essa pessoa me falou isso, assim, que meu ânimo com futebol assim caiu uns 300%. Ele me disse isso também. Que o sonho era uma sala próxima ali ao conselho para reunir grandes alvirrubros, ex-presidentes, todos tomarem um belo uísque para conversar e debater o Náutico. Muito bom. Muito bom.